Entre em contato com a produção do programa através do e-mail almanac1059@gmail.com. Uma ótima manhã de domingo para você que está sintonizado na Rádio Educativa FM 105,9, a rádio que toca Piracicaba. E hoje estamos falando aqui, pegando todas as estradas imagináveis, né? Falando de estudo, de autoconhecimento. E durante o bloco musical a gente chegou naquela ideia do livro, né? A gente falou tanto sobre leitura. E a gente estava lembrando da coleção Vagalume. E a gente lia na época da escola. E era sempre assim, você lia o livro e aí tinha a prova do livro. Para saber se você tinha o livro, tinha uma prova. E ao invés de perguntas reflexivas, né, eram aquelas perguntas, eu lembrei do Cachorrinho Samba, né, que até hoje tem lá na casa da minha mãe os livros. Marquinhos também lembrou na hora. Vai Cachorrinho Samba, O Rapto do Garoto de Ouro, Casa da Borboleta Tílio, Xisto no Espaço. E as perguntas eram assim, por que o Cachorrinho Samba, ao chegar na fazenda, correu atrás das galinhas que estavam soltas no pasto, né? Quer dizer, não eram umas perguntas para refletir, era pegadinha para saber se você leu o livro, né? Então muitas vezes essa questão da pergunta é muito, às vezes muito chata, muito séria, né? E a gente tem que se perguntar sobre as perguntas, né? É exatamente isso. Gostei, isso surpreende, né? Porque esse tipo de pergunta do Cachorrinho Samba, assim como as perguntas quais são as capitanias hereditárias, ou qual é o significado de citoplasma, né? Esse tipo de pergunta que a escola faz, e a escola é onde está formando a cultura geral da criança, né? São um tipo de pergunta muito específico e especial que nascem com uma característica muito peculiar. Veja que interessante, é uma pergunta que nasce depois da resposta. A resposta para essa pergunta já existe. O que o Cachorrinho Samba foi fazer, por que ele foi correndo atrás, etc. Essa pergunta já existe respondida no texto. Quais são as capitanias hereditárias? Já existe no livro de história. E eu só ativo essa pergunta para a pessoa que vai fazer ir atrás daquilo que já existe. Não tem outra resposta para quais são as capitanias hereditárias. Talvez, numa pesquisa de algum historiador aí, isso possa trazer novidades, né? Mas em vez de perguntar, por exemplo, no Brasil atual, né, considerando a atual composição geopolítica brasileira, qual foi a influência das capitanias hereditárias? Eu tenho uma outra dimensão de pergunta. Então, perguntas que são feitas para eu localizar a resposta são um tipo de pergunta. E é um tipo de pergunta que só exercita um bloco mental meu ali que vai trazer a resposta. Agora, quando você faz a pergunta, agora precisamos perguntar sobre as perguntas, qual a importância da pergunta no contexto escolar? Bom, nós iniciamos uma reflexão. Qual a importância da pergunta para a vida pessoal? É outra pergunta. Você entende? O que é perguntar-se? Tá. Uau! Putz, qual é a frase que eu mais escuto? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu brinco, então, nesse exato momento no seu cérebro, em algum lugar, jorrou uma quantidade aí de estímulos que vai bater num lugar que nunca tinha sido estimulado. Porque a sinapse, né, ela vai nascer desse tipo de encontro, assim, de coisas significativas. Eu tive uma outra conversa com um ex-aluno, né, que ele era engenheiro. E eu dando aula daquele jeito, absolutamente caótico do ponto de vista da engenharia, mas pensando na filosofia. E ele queria que todas as palavras tivessem sentido único. Falei, meu amigo, esqueça, polissemia significa vários significados, polissemos, né, o grego. Cada palavra tem muitos significados. E isso no português, então, é uma coisa exatamente impressionante, né?
E aí, ele falou sobre a importância da catequese. Olha que louco isso. E aí ele falou, porque a catequese... Eu falei assim, e ele falou assim, porque a catequese é aprender por repetição. Então você repete e inculca. Aí eu falei para ele assim... Você não aprende, você prende, né? Há um detalhe. Catequese, etimologicamente, não significa aprender por repetição. Significa ensinar por repetição. Então, de aprender para ensinar tem uma distância, não é o mesmo ato. Não é o fulano, o sujeito do aprendizado. É uma ação do sujeito do ensino. Então, vamos lá. Repeat after me. An area has the area of a rectangle. O que é isso? A cena do The Wall, da classe que o Pink está escrevendo a letra do Money. Tá. O professor vai lá, pega, bate na mão dele. O que nós temos aqui? Poemas? Poemas, everybody, né? Poemas, everybody. E aí ele lê a letra do Money, no filme, do The Wall. E aí ele bate na mão do moleque e daí ele grita para todo mundo: Repeat after me. An acre has an area of a rectangle. E faz todo mundo ficar repetindo. Que foi o que a gente fez a vida inteira. Como que a gente aprendeu tabuada? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2. Como que a gente aprendeu verbos em inglês? Né? Free, from. Did, done. Então a gente foi aprendendo muita coisa por repetição. Então, nesse sentido, a catequese, ela é o ensino, né? Ele é a parte do ensinamento pela repetição e não do aprendizado pela repetição. O aprendizado, nesse caso, é uma consequência. Não sei se dá para ser aprendizado, né, Hélio? É o que eu falei, não é aprender, é prender, né? Porque de tanto repetir, a gente não aprendeu qual é a utilidade disso. Né? Quer dizer, eu acho que aprender é uma coisa muito mais genérica, muito mais ampla do que a gente usa, né? Eu aprendi. Mas você aprendeu? Se eu pedir para você aplicar isso em algum lugar, você vai saber? Exato. Né? Se você não sabe, você não aprendeu. Né? Ou eu estou viajando muito? Não, eu acho que é isso aí mesmo. E nós estamos falando do autoconhecimento também, né? Eu acho que quanto menos a gente se conhece, menos pergunta a gente faz, né? Porque e quanto menos pergunta a gente faz, menos a gente se conhece. Menos a gente se conhece. Mas a gente vai se fechando e... É um processo, né? Um ciclo. E a gente não sai dele, né? E você falou em aprender, e eu diria apreender. Sim. Mais complexo ainda, que é diferente de entender e compreender. Sim. Compreender engloba, compreender tem um sentido de abraçar mais coisas, você relaciona mais coisas. Eu te entendo, eu entendo seus motivos, etc. Eu te compreendo, tem uma conotação mais profunda, tem um sentimento aí diferenciado dessas duas, que bacana, essas duas palavras. Não, isso que nós estamos fazendo aqui, junto com todos os nossos ouvintes, com o Marquinhos aqui, é um estudo. Né? É isso que a gente está querendo dizer. Estudar não é sentar na cadeira e pegar o livro e ficar martelando aquelas informações todas. O pensar, o refletir é um estudo. Né? Sem dúvida. E vale a pena a gente fazer isso. Sem né? dúvida. O crescimento que isso provoca é fantástico. E porque... O porquê desse porquê, né? Que eu falei dessa questão da gente se perguntar. Quando a gente convida alguém para vir no programa, por exemplo, né? Marquinhos já assistiu muito e muito essa cena. Vou usar as 3 meninas que vieram outro dia, né? As meninas lá do GAP, a Tainá, a Jennifer e a Thaís. Qual o primeiro medo? O que você vai perguntar? Né? Falei, não vou perguntar nada, nós vamos bater papo. Nós vamos... não vou perguntar nada pior ainda daí, né? Eu preciso de um norte. Quer dizer, a gente fica na dúvida do que a gente é capaz. Uma pessoa que está em busca de emprego, que está aí se candidatando a uma vaga, né? Na prova escrita ela não tem medo, mas na hora da entrevista bate aquele pânico, né? Quer dizer,
exige uma alta dose de autoconhecimento Sim. também, né? E para você ter sucesso Exato. nisso. E assim, voltando a uma coisa que eu já falei aqui no ar, esse programa é um sucesso porque você é um excelente perguntador. As perguntas que você faz, elas assim, você não fica, então, o que é? Quais são? O que é? Quais são? O que é? Você faz perguntas que abrem, e aí a segunda questão da pergunta que vale para entrevistadores de rádio e para professores de sala de aula, gente, eu sempre vou cutucar os meus colegas professores porque é meu trabalho, né? É assim, você faz uma boa pergunta, ok, então deixa o cara responder. Tá. Não, a sua função de fazer a pergunta foi bacana, você já fez. Eu ouvi muito programa de rádio e de TV que o entrevistador não deixa o entrevistando falar. Né? Seu papel acabou no ponto de interrogação. Não, e assim, daí você rola uma troca, mas o convidado foi convidado para poder falar. Daí ele começa a falar, o cara interrompe. E aí na sala de aula, vou dar 3 instâncias: o programa de rádio, a sala de aula. A sala de aula, o cara pergunta. Quem sabe responder? Você não dá tempo do aluno formular. Mas por quê? Também estamos num sistema estúpido de aulas de 50 minutos, de produção em massa de diploma, etc. Mas, então, educadores, façam o seguinte, quem sabe ajude. Termina a tua aula não com aquele último slide dando a síntese de tudo que foi aprendido ali e fecha a aula. Não fecha a aula, abre a aula. Detona os seus alunos de pergunta no final da aula e faz que nem os episódios das séries. Vai assistir série prestando atenção no que a série está montando. Abre para o próximo episódio, sua próxima aula, os caras voltarem com sede, com fome, para eles terem saído da sala de aula e para ir buscar, para ir pesquisar. A sala de aula é só um encontro para ativar essa vontade. E a terceira instância, né, rádio, TV, sala de aula, e o diálogo entre as pessoas. Você pergunta para a pessoa, numa relação, pode ser até numa DR, que chama, né? Numa DR. Você faz uma pergunta, deixa ela responder. E se ela respondeu, tem gente, e todos nós em algum momento já fizemos isso, que eu vou ouvir só para poder pegar os argumentos e atacar. E tem curso que ensina isso, né? Tem curso que ensina, você ouve pacientemente, na firma, no corporativo, tem muito disso, você ouve pacientemente o que o cara tem que dizer, anota todos os cursos para você procurar os pontos fracos do discurso dele. Como o Rubem Alves falava, existem conversas que são tênis e conversas que são frescobol. A conversa tênis é aquela conversa que ela só é feita encortada. O seu objetivo é tirar a bola do cara, é jogar a bola para fora, é bater o cara. E o frescobol é justamente diferente, né? Você tem que fazer com a sua raquete a bolinha, que a bolinha caia exatamente na raquete do outro para o jogo continuar. Para que não tenha interrupção. Né? Uma conversa tênis você corta, uma conversa frescobol você está ali incentivando para que o outro te devolva, né? O tempo inteiro isso. Então é muito importante a gente perceber que nesse fluxo de autoconhecimento a presença do outro é fundamental. Lembrei, não, te interrompendo já falando disso, brincadeira, né? Eu não consigo falar nesse programa. Não, mas eu lembrei de uma cena de um filme, né? Você falou do diálogo, né? Dessa instância, quer dizer, aí a gente leva até para dentro de casa, né? Que nem lá em casa, na hora da refeição, é a hora da bagunça, né? Eu provoco o Matheus, nossa, falei o nome dele, não posso falar o nome dele no ar. Ele não gosta que fale o nome dele, né, Matheus? Mas Matheus. Eu provoco, eu cutuco, a gente brinca. E outro dia a gente estava assistindo um filme de uma família tradicional sentada para o jantar, onde um abre a boca e ele é detonado porque ele falou durante a refeição, né? E, quer dizer, ou aquela figura de que naquele momento só o pai fala, né? Se o pai não puder falar, ele fica bravo, ele se revolta. Quer dizer, você não tem aí um estudo, você não tem uma reflexão junto. E acho que a escola, vamos dizer que ela cultiva um pouco isso, principalmente porque você falou da questão do momento da pergunta.
hoje em dia, qual a escola que é bem vista? A escola que tem o plantão de dúvida. Né? Então, o professor deu aula. Caso você tenha uma dúvida, o professor vai estar lá para atender você que tem dúvida. Né? Quer dizer, às vezes a dúvida de pode ser um estímulo para outros, pode ampliar esse leque, né? Pode ser, então, quanto mais fechado, ou você vai tirar dúvida por um vídeo, existem vídeos de aula, poxa... E assim, você... Plantão de dúvida, por quê? Porque a dúvida não pode ser sanada na sala de aula. Às vezes a pessoa tem vergonha, não quer fazer a pergunta, mas normalmente está associado aqui a tempo. Eu preciso passar conteúdo e não dá tempo de eu tirar dúvidas. Aí monta os plantões de dúvidas que são daí cirúrgicos, né? O que... Eu estou fixado com a baleia, não com o outro cachorrinho. O Samba vai... Lembra da baleia? Do Vida Seca? Eu acho que é Vida... Não lembro. Acho que é Vida Seca mesmo. Baleia. E... Qual é a pergunta? Eu vou lá, pergunto, o cara te dá, né? Não, a fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó, ponto. E você sai com a fórmula de Bhaskara desenhada, ou explica o macete para chegar lá, ou reforça a musiquinha que ensina o que é o citoplasma, né? Então, é complicado. Mas, olha, a gente falou de autoconhecimento e daí partiu para essa questão do diálogo, né? Diálogo é uma palavra composta por duas partes. Diálogo. Dia, no sentido do diálogo, significa uma relação entre pessoas. Então, nesse caso, quando ela abre, porque dia significa através de, né? Então, o diálogos é uma relação de pessoas através da palavra. Então, eu tenho alguns movimentos que é saber falar, né? Eu tenho alguns movimentos, o outro movimento que é saber ouvir e ouvir atentamente. Ouvir atentamente tem um verbo específico, que é o escutar. Eu escuto, eu não ouço. Então, eu falo e eu escuto. Eu pergunto e depois da minha pergunta eu mantenho silêncio. O silêncio dá a dignidade para o outro responder no tempo dele. Então, tem muitas coisas que podem ser pensadas a respeito disso. E mesmo com a leitura, né, que eu vou lá, leio, e daí eu preciso ter um tempo para absorver o que eu li, né? Por isso que os livros estão cada vez menores, por isso que os artigos científicos estão cada vez menores, 5.000 palavras, 6.000 palavras, você tem que dizer o que tem, porque não dá tempo, que é muito conteúdo, tem que ter muito... Então, a gente está num movimento louco de aceleração do tempo, e não do tempo em si, porque o tempo continua 24 horas pulsando do mesmo jeito, mas das necessidades, da ânsia pela solução das necessidades das demandas. E a gente não aproveita nada desse tempo, né? É isso que você falou do diálogo, né? Lembrando do Zen, quando meu vizinho, Carlos Zen, um grande batedor de pênalti, está sempre lá na praça do Turcão, jogando bola. Mas eu perguntei para ele quando ele veio aqui, no caso da comunicação, né? Quer dizer, a comunicação é quando existe um emissor e um receptor. Se eu não tenho um receptor, eu não tive a comunicação, né? E acho que no caso da leitura, a gente tem que ser esse receptor, né? Para depois nos tornarmos emissores, né? Exatamente. E na lei tinha emissor, receptor, meio, mensagem, e daí tinha os problemas, ruído, você lembra tudo isso? Sim, sim. Tem um detalhe muito importante que é assim... O meio pelo qual se transporta a mensagem do emissor para o receptor, né? Por exemplo, o diálogo, a voz, as confirmações corporais, né? O estudo, né? Tem o emissor, o receptor, o autor, o leitor, tudo isso. Agora a gente está vivendo um problema novo, que antigamente tinha ruído. Então eu e você aqui, de repente o ar-condicionado começa a fazer cleque-cleque, e esse barulho atrapalha a nossa comunicação. Hoje tem um problema muito específico que é o excesso de informação torna-se ruído. A gente tem celular tocando, WhatsApp, piscou o negocinho ali, deu dois ticadinhos, a pessoa já está cobrando porque você não respondeu, etc. Mas acho que daí a gente tem tempo para conversar sobre isso. No terceiro bloco. Então nós vamos para mais um bloco musical, para a gente digerir tudo isso daqui. É muita informação. Tá muita coisa.
Mas tá muito legal, muito gostoso. Vamos ouvir então mais um bloco musical e a gente